A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos recebendo do Senhor Deus um entendimento e alimento sobre o dom da prosperidade, a verdadeira prosperidade. Normalmente as pessoas sem Jesus, irmãos, normalmente, a maioria, ou quase todos, é uma regra no mundo, e as pessoas pensam que dinheiro e bens materiais compõem toda a riqueza que um ser humano pode ter. Essa é uma pobreza muito grande. Pobreza. Por quê? Se é só isso, é pobreza total. Porque dinheiro e bens, sem o Senhor Deus, ninguém segura. O bem mais precioso que um ser humano conquista nesta vida, irmãos, é a sua salvação eterna em Cristo. Só Jesus pode dar a vida eterna. Agora, o dom da prosperidade, ele é dado por Deus. Porque quando Deus dá o dom, ou seja, quando Deus investe a verdadeira prosperidade, é porque Ele está presente nessa vida. Então, prosperidade sem Deus, prosperidade sem Jesus, não é prosperidade. A maior riqueza, o apóstolo Paulo falando ao povo da cidade de Corinto, que antes da conversão era um povo, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente mundana, mas de pecado. Então, quando as pessoas se convertiam, o Paulo as doutrinava de uma forma muito firme, muito, pode-se dizer, muito ajustada. E o apóstolo Paulo falou uma coisa com eles, muito forte. Eu quero partilhar com os irmãos, repartir esse pão, iniciando, para continuarmos sobre o dom da verdadeira prosperidade. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5, primeira carta aos Coríntios. Então, olha só, pessoal, olha para mim. Eu tenho certeza absoluta que depois desse entendimento que o Espírito Santo está nos concedendo, a visão de muitos em relação às coisas da vida vão mudar. Tenho certeza disso. Então, uma atenção muito especial, sempre que abrimos a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus vai falar conosco. Daí esses alertas chamados que eu tenho feito à igreja, para dizer, olha, se prepare para oferecer um culto a Deus, né? Porque eu, nós somos a própria oferta e o próprio sacrifício de amor a Deus. Então Deus quer investir em nós, Deus quer nos abrir no entendimento, Ele quer cuidar de cada um de nós, Ele quer nos tomar pela mão, para que andemos nos caminhos traçados por Ele. Então é muito importante, irmãos, essa dedicação e uma vigilância para nada distrair. Infelizmente, nem todos os cristãos, se comportam dessa forma num culto. Tem gente que gosta de conversar até no culto, irmãos. É pecado. Está desviando do Espírito Santo. Não está pecando? Sim ou não? Se está se oferecendo em sacrifício a Deus, como é que vai ficar? Não é? Então, vamos aqui. Capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Está vendo, irmãos? Em tudo é tudo. Deus não deixou nada de fora, não se preocupe. Deus não deixou nada de fora. Mas eu preciso de uma casa. Deus sabe que você precisa. Mas você já buscou na palavra para ter o entendimento de como receber uma bênção material da mão de Deus? Muitos cristãos separam a parte material da parte espiritual.
Então, a parte espiritual Deus cuida, a parte espiritual Deus abençoa, a parte espiritual é poderosa, a parte espiritual é tremenda, o Espírito Santo dá dons, mas a parte material tem que me virar. Então Deus está fora da parte material. Ele não se mete na terra. Não foi Ele quem criou a terra. Não foi Ele quem criou as riquezas da terra. A sabedoria não vem dele. A capacidade de inteligência não vem dele. Às vezes o cristão é tão pobre, irmãos, de entendimento, que com certeza dói no coração de Deus. Irmãos, Jesus Cristo criou tudo o que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo criou tudo o que existe no universo. Se você pensar em alguma coisa que existe espiritualmente, mundo virtual. Ah, pastor, a Bíblia fala do mundo espiritual e do mundo material, mas do virtual não fala. Deus não sabia que surgiria o virtual? Claro que Deus sabia. Pois eu te digo que Deus falou. Deus disse que o último governo, através de Daniel, Deus disse que o último governo fica por conta do ferro e do homem. O último governo. Os pés da estátua que Daniel viu, até os pés era tudo de barro. Quando chegou lá no pé, era de ferro. Para dizer, olha, tudo vai terminar entre o homem e uma máquina. Precisa falar mais? Preciso falar mais? Não precisa. Então vamos deixar isso. Vamos deixar essa palavra de Daniel. E vamos aqui, né, ao Senhor de todas as riquezas, de todo o poder. Jesus, quando deixou os discípulos preparados aqui na terra para darem continuidade ao seu ministério, ou seja, pregando o evangelho de salvação, curando as pessoas, expulsando demônios, fazendo com que todos fossem batizados no Espírito Santo, ou seja, uma obra completa. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pronto. Quer bens? Estão com Jesus. Quer uma porta de emprego? Jesus pode te abrir. Você não sabe o que vai fazer, está sem direção? O Espírito Santo te dá uma inspiração. E Ele investe em você para você fazer aquilo. Então, resumindo agora, tudo vem dEle, é realizado por Ele e é para a sua glória. Dele, por Ele e para Ele. Quando o ser humano entender isso, ele está feito. Por quê? Porque não existe, irmãos, riqueza sem Jesus. Tá bom, o ser humano está jorrando dinheiro. Passou uma reportagem aí na televisão, né? Sobre comida com pó de ouro. Tem gente, comidas sofisticadas para ricos esbanjadores que vão para determinado lugar e regaladamente come comida com pozinho de ouro. Vão fazer um tratamento de beleza e tem um creme de massagem com brilho de ouro. Tá bom. Aí morre. É sepultado, corpo desmancha, é cremado, desaparece, vira fumaça. E aí vai na eternidade e vai estar diante de quem? De Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. E Jesus vai perguntar, o que você tem para mim? O que é que você fez para mim? Senhor, eu não te conheci. O Senhor me abençoou. Eu era tão rico na terra, tão rico, que eu morava num lugar de destaque. Eu vivia num lugar em que poucos tinham acesso. Senhor, o Senhor não passou por lá? O Senhor nasceu em Belém. Conheço a história. Eu já ouvi falar. É que eu estudei na universidade, viu, Senhor? Eu nasci, o Senhor nasceu em Belém. Eu nasci, deixa eu ver onde, vamos lá. Se disser no Rio de Janeiro que não conheceu Jesus, meu irmão. Mas vamos lá. Acho que em todo lugar no mundo hoje tem.
até no lugar mais fechado, glória a Jesus, perseguidos em muitos lugares. Mas vamos em frente. Vamos lá. Mas o cidadão vai dizer: Senhor, eu fui tão abençoado, ou eu fui tão próspero, que eu morava num lugar sofisticado. Então, eu não tenho culpa. Se o senhor nasceu numa estrebaria, no meio do cheiro de esterco de bicho, se o senhor nasceu, foi criado em Nazaré, aquela cidade pobre, miserável da Judéia, eu fui privilegiado. Então há pessoas, irmãos, que realmente pensam que podem viver sem Deus. O que acontece, irmãos? O dom da prosperidade, ele é de Deus e vem de Deus. Só que ele é dele. Se ele não estiver presente, o dom não está presente. Então a riqueza é falsa. Qualquer vento ou tempestade pode levar. Doença grave, acidente, desgraça, perdas e perdas. Ou seja, o dom da prosperidade, ele é de Deus, por Deus, porque Deus está presente. Então é dele, por ele e para ele. Como é que se entende isso bem? Quero falar sobre José do Egito. Caramba, o que aquele menino passou, o que aquele moço passou. Misericórdia. Descendente de Abraão. Descendente da promessa. Abraão tinha promessa. Abraão andou com Deus. Abraão foi um dos homens mais ricos. No seu tempo, era riquíssimo. Mas Abraão servia a Deus. Abraão andava com Deus. Abraão priorizava a Deus. O Espírito de Deus na vida de Abraão tinha prioridade. Ele priorizava. Ele andava verdadeiramente. Não era aquela coisa de eu vou buscar Deus, vou fazer uma corrente, Deus vai me prosperar, vou comprar minha casa, vou receber minha bênção, vou viver minha vida, glória a Deus, aleluia, e estou vivendo minha vida, mas quando eu preciso eu corro para Deus que Ele me abençoe. Isso é engano, irmãos. Isso é engano. Isso é engano. O ser humano é uma casa, sem o Espírito de Deus ele está vazio. Sem Jesus o morador está vazio. As riquezas, como diz Provérbios, batem asas. Ou seja, qualquer desgraça pode levar. Com o Espírito, ou seja, com Deus, Deus presente, o dom é dele e ele cuida, e ele guarda, e ele abençoa, e ele livra. Então vamos ao caso de José. José do Egito, né? Todo mundo conhece o José do Egito. Mas antes de José ir para o Egito, ele passou poucas e boas. Nasceu num ninho de amor profundo. Por quê? Porque o pai era apaixonado pela mãe dele. O Jacó, que era o pai de José, ele amou Raquel, mas amou profundamente. Foi um amor lindo, lindo, lindo mesmo. Não era aquela coisa, além de paixão, era um amor profundo. Ele lutou por ela, ele batalhou por ela, ele trabalhou para o sogro para pagar o dote dela. E ficou ali esperando com toda a paciência. E aí ele consegue casar com ela. Mas ela era estéril. E aí vem aquela história, né? Abraão casou com Sara, Sara era estéril. E aí Deus prometeu o filho. Sara se precipitou e jogou Abraão nos braços da empregada. Aí veio Isaac. Isaac casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Que coisa, né? Mas o Isaac também amou a Rebeca, a mulher dele, de tal modo que ele orava por ela insistentemente. Olha, ele orou muito por ela, mas muito. E aí Deus resolveu e disse: tá bom, Isaac, eu vou abrir a madre o ventre da Rebeca e ela vai ter filhos. E aí Rebeca teve 2, logo gêmeos, Esaú e Jacó. Aí o Jacó, então, ele se apaixona por Raquel e casa com Raquel. Mas um amor muito lindo.
E lá vai Jacó agora feliz da vida, o sogro já está ciente, está tudo em paz. E vai ele feliz da vida com a mulher amada, Raquel. Ela está grávida depois de ter passado anos estéril. Ele está feliz da vida que vai ser pai com a mulher que ele ama. Tá bom, e aí? E aí, irmãos? Bom, o que aconteceu? Raquel morre quando dá à luz ao seu filho caçula. Teve Jacó, teve José e teve o seu irmão, meu nome mesmo? Benjamim. E ela está grávida de Benjamim, porque essa caminhada levou muito tempo. E quando ela vai ganhar o bebê, em pleno caminho na caravana, ela sente as dores de parto e ela morreu de parto. Então Jacó ficou com 2 filhos da mulher, por quem ele era tremendamente apaixonado, a Raquel. E José era esse filho, o primeiro. Então Jacó tinha os outros filhos com aquela que o sogro deu primeiro, lembra disso? Uma confusão, coisa fora que Deus não colocou isso não, Deus não instituiu isso não. O primeiro casamento que Deus realizou na face da terra, quem realizou foi o próprio Deus, foi de Adão e Eva. E Adão entendeu. Aí Deus disse, portanto, deixará o homem pai e mãe. Adão não tinha nem pai nem mãe, foi criado pela mão de Deus. Então Deus já estava dando a ordem ali, dizendo, olha aqui, o homem deixa o pai, deixa a mãe e se une à sua mulher. Ou seja, é uma só e ponto. Mas, vamos lá. Então, irmãos, o José, ele tinha uma história muito linda. E o pai colocou o coração nele de uma forma tão forte, que ele acabou errando. O Jacó cometeu um erro grave. Mas ele é herdeiro de Abraão. A bênção da prosperidade está com Abraão. Abraão tem um filho Isaque, Abraão morreu. Isaque herdou a bênção completa. Isaque é rico. Batalhou muito, mas a bênção estava com ele. E depois então, o Jacó, a bênção está com Jacó. Então Jacó não tem como não prosperar, porque Deus está com ele. O Espírito de Deus está com ele, a bênção está com ele. Então Jacó, ele cometeu um erro grave. Ele se apegou demais ao José e deixou os outros filhos meio que de lado. Você imagina que o José, ele não era o mais novo era o Benjamim. Mas era ele quem fiscalizava os irmãos. O José era uma espécie de administrador dos bens do pai. O José era um fiscal. Porque era praticamente uma empresa de família, né, irmãos? Eles eram criadores de animais, eram tratadores, eles tinham tudo, tinham muita coisa. Aí Deus, o Jacó mandava o José fiscalizar os irmãos dele, que eram mais velhos do que ele. Aí os irmãos ficavam enciumados com José. Chegou um momento em que os irmãos tiveram inveja do José, mas inveja. Sabe o que o pai fez? O pai do José, o Jacó não foi mole, não. Vocês acreditam que o Jacó, ele fez... Não, a Bíblia não tem esse detalhe. Se ele chamou uma artesã, assim, daquela de primeira, ou se ele mesmo aprendeu e fez. Ele fez uma túnica de peles para o José, de várias cores. Era uma coisa tão bonita, ele fez e deu para o José. E o José ia todo prosa com aquela capa, aquela túnica feita pelo pai, o que o papai deu para ele, toda diferente. Aquela coisa assim de amor mesmo, muito bonita. Caramba, os irmãos olharam, ficaram com uma inveja tremenda. Mas inveja mesmo. Peraí, quem é esse moleque? Papai faz tudo por ele, tudo é dele. Tudo é ele. Vai escutando. Aí sabe o que eles fizeram? Bom, certo dia o pai chamou José e disse, José, vai até o campo e vai vigiar lá os teus irmãos, veja o que eles estão fazendo, o que está acontecendo por lá. Eu tenho ouvido umas coisas não muito agradáveis a respeito deles. Eu quero saber se isso é verdadeiro. Vai até lá, ou seja, dá uma de espião, fica lá no meio deles e vê o que está acontecendo.
E o José volta e conta a verdade. Ó, pai, é verdade mesmo. Eles estão aprontando, eles ficam lá, os animais ficam lá soltos, é animal se mordendo, é animal, tá bode misturado com ovelha, tá um negócio sério. E aí, o que acontece? O pai com certeza chamou a atenção deles, eles sabiam que foi José. Quando um outro dia, quando José vai até eles, sabe o que eles fizeram? Então vamos aqui ao capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37. Diz assim o título: José é vendido pelos seus irmãos. Nós não vamos fazer toda a leitura não, tá, irmãos? Nós vamos aos focos principais, porque é importante você entender o que é o dom da prosperidade, que fala-se muito no meio evangélico. Ah, vou buscar minha prosperidade. Ah, vou profetizar, sou uma pessoa próspera. Aí anda com Deus uma temporada e depois deixa Deus de lado. Uma temporada, presta atenção na palavra, uma temporada eu vou viver minha vida. Estou cansado, não é bem assim, e vai. Então, irmãos, nós vamos entender bem o que é o dom da prosperidade e quem o tem. Então, no capítulo 37 diz, eu faço a leitura, que eu vou dar as paradinhas, e você acompanha com os olhos. Obviamente, né, irmãos? Graças a Deus por olhos perfeitos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, isso aqui é importante, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Tudo que eu já te falei. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, olha o erro de Jacó aqui. Filho é filho, amém. Diga, todos são iguais, para um pai e para uma mãe. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? Tem o queridinho e tem a chamada ovelhinha negra, né? Não tem. Continuando. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Está vendo? Começou o problema. Não podiam falar com ele pacificamente. Não havia mais comunhão entre os irmãos de José e José. José agora vai começar a passar por um sofrimento violento demais. Ele não tem culpa de ser mais amado que os irmãos. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa do pai fazer uma túnica linda e maravilhosa para ele. Não pediu para fazer. Mas o pai investiu nele. O amava profundamente. Tinha o histórico da mãe. A mãe não pôde criá-lo. Então, com certeza, ele dava toda a atenção àquele filho. Mas e aí? Versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Eita! Quem lembra do trabalho que nós fizemos sobre a inveja? O que nós dissemos? Quando você tiver um sonho, um plano, não abra a sua boca, sem colocar diante de Deus e passar um tempo de oração, tendo certeza absoluta que Deus está no controle. Lembra disso? Lembra? É aí que muita gente boa se machuca. Mas continue. Versículo 6. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ah, José, cala a boca, José. Cala a boquinha, José. Você não tem noção do que você está fazendo. Você não sabe que seus irmãos estão com ódio de você, com inveja de você, com raiva de você. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha o sonho que ele teve. José, eu estava no campo. E vocês vinham com os molhos de vocês e eu vinha com o meu. O meu ficava de pé, os de vocês se dobravam para mim. Não posso fazer nada. Mas é muito inocente, né, não é, irmãos? Sim ou não? É muito inocente. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós?
Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Está vendo, irmãos? Seus sonhos e suas palavras. Olha só, vamos lá. O José foi inocente demais, porque naquele tempo não havia Bíblia escrita. Então Deus falava de diversas formas, mas Deus usava os sonhos para falar com as pessoas. Então, se ele recebeu de Deus, ele tinha que ficar com ele. A quem ele poderia falar seria o pai. Não tinha nem mãe para confidenciar a intimidade com Deus. Aí falava com o pai. O pai iria orientá-lo a respeito do sonho. Mas, continua. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, você tem mais um. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pronto, agora a família toda. O pai e a mãe também. Agora vamos ver como é que os irmãos dele estão. Mas é muito inocente. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, os irmãos já sabiam, eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11, quem vai ler comigo agora? Vamos juntos. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio. O que eu te falei. O pai foi considerar as coisas. O pai foi, espiritualmente analisar a coisa. Então o pai tem uma comunhão com Deus. O pai tem um histórico do Isaac, do Abraão. O pai sabe que aquilo não é uma coisa simples, não é uma coisa boba, não era simplesmente um sonho. Aquilo era algo demais, era uma revelação de Deus. Então o pai foi considerar no coração dele. A princípio o pai ficou bravo na frente dos irmãos, para dizer: ele é o abençoado da família, quem tem a bênção é ele. Então o pai deu aquela bronca e tal, mas o pai foi, deixa eu considerar isso, porque a coisa é muito séria, é muito grande. Tá, só que agora, irmãos, o que acontece? Essa inveja deles, esse ódio vai crescer, mas vai crescer tanto, que eles olham para ele com um olhar de raiva. Se pudessem, eles fulminavam José da presença da família. Some daqui. O que acontece com a inveja? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece com a inveja, tá? A inveja, ela trabalha. Tem gente assim: não, a inveja é besteira. Não é besteira, não. Você tem Jesus hoje, você sabe que Jesus manda. Uma pessoa que tem inveja da outra, o coração dela é inimigo dessa outra. Inimigo. Porque a outra tem o que ela não pode ter. Então o coração do invejoso é inimigo da pessoa de quem tem inveja. Então isso cria uma ponte entre invejoso. Vamos de novo? Então a ponte é criada entre invejoso e invejado. Vamos a isso? Marca essa página aqui e vai em Provérbios 27. Versículo 4 fala da inveja. Provérbios capítulo 27, versículo 4. O que diz aqui? Cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem parará perante a inveja? Lembram? Quem parará perante a inveja? Às vezes as pessoas não entendem por que as coisas acontecem nas empresas. Estava indo tudo tão bem, o chefe estava elogiando o trabalho, não passou muito tempo, o próprio chefe mandou embora. O que houve? Mas o que houve? Pois é, quem vai parar perante a inveja? Agora, peraí, mas então não tem jeito, pastor? Calma, claro que tem jeito. O José não conheceu Jesus. Jesus disse: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A inveja é uma perseguição. Só tem raiva e quer destruir a outra. Ela tem raiva e quer que a outra perca. Ela tem raiva e quer que a outra desapareça, porque está tirando seu brilho, porque faz um trabalho mais bonito, porque, bom, enfim. Tem jeito, claro que tem. Pega esses nomes e coloca aqui no altar, vai. Começa a orar por ela. Não deixa entrar no teu coração. Abençoa essa vida. Presenteia espiritualmente. Quantos de vocês conhecem aquele estudo do missionário sobre o presente? O presente, a dádiva que abençoa a quem dá. Pois é tão simples. Começa a orar pelo invejoso, vai.
É isso, irmão, ele murcha. Murcha. A inflamação do diabo que está nele é curada. Acabou, ele murcha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.